Nossa, e como surgiu o Vamos Pro Corre? Né? Que insight foi esse? Quem teve esse insight? Por que teve esse Bom, insight? Né? De onde começou tudo isso? a ideia do Vamos pro Corre ela é minha, né? O que que acontece? Eu já estava ali com 10, 11 anos de corrida como corredor, fazendo maratona, fazendo ultra, né? Melhorando o pace, fazendo tiro, toda aquela vibe Empolgação. de performar na corrida. Só que chegou um ponto assim que aquilo ali para mim eu já observei que estava virando mais do mesmo. Porque, pô, 10, 11 anos, você está virando mais do mesmo. Assim, eu já sentia que eu não me motivava tanto. E quando eu fui para Boston, eu observei muito esse lado de comunidade da corrida, que a corrida é sim uma grande comunidade. E eu vi Boston uma grande festa, um grande encontro, uma reunião de corredores. E eu pensei, cara, eu preciso levar para minha cidade alguma coisa parecida, né? E eu observava aqui que realmente a corrida aqui na minha cidade, na minha região é muito forte. Tem muita gente que corre, tem muita gente que corre muito bem. Tem provas de corrida extremamente bem organizadas na minha região, né? E eu, por já ter essa vibe de 10 anos correndo, as pessoas já me têm aqui, ao menos regionalmente, como uma aspas. Eu falo isso muito humildemente, tá? Muito humildemente, como uma referência dentro da corrida. Eles lembram, o Dani é o corredor, o Dani é o corredor. Então, assim, quem quer perguntar alguma coisa sobre corrida, me procura, né? Então, eu já tenho, assim, referência. E as pessoas sempre me provocam, tu tem que falar mais de corrida, tu tem que postar mais, tu tem que fazer vídeo, tu tem que dar treinamento. Mas eu digo sim, mas eu não sou treinador de educação física, eu não sou treinador de corrida, eu sou um eterno aluno e eu vou ser sempre aluno de corrida. Eu não tenho como ensinar ninguém. Mas tinha essa provocação de eu fazer algo relacionado. E eu sentia que a corrida tinha me dado muito, né? Eu corri na Europa, corri nos Estados Unidos, olha que privilégio poder fazer isso. Corri em vários estados do Brasil e assim, eu precisava dividir isso com as pessoas. A corrida me deu muito, eu precisava devolver. E eu vi com essa ideia de comunidade. Voltei para minha cidade final de abril de 2024 com a ideia de vou fazer uma comunidade de corrida. Só que eu cheguei na minha cidade, é Lajeado, Rio Grande do Sul, 1º de maio, aquela enchente histórica do Rio Grande do Sul. A minha cidade tá no epicentro da enchente. Então, aquele plano que era para começar já em maio ficou um pouco aguardando assim a A cidade se gente não teve recuperar. nem maratona nesse ano, né? A maratona foi cancelada também em Poá, né? A maratona de Porto Alegre seria em junho, mas assim, onde a maratona de Porto Alegre passa, bateu 2 metros de enchente, assim, ficou Sim, eu arrasada a lembro. cidade. A cidade assim ficou, Porto Alegre foi arrasada, né? E aí a maratona de Porto Alegre, assim, e a Olímpicos que patrocina, eu tenho que falar da Olímpicos, né? Eles não me patrocinam nem nada, mas eu tenho que falar, né? Eles fizeram em setembro uma corrida de Porto Alegre que sempre foi uma maratona de performance, não, vai ser a corrida da resiliência, a corrida da recuperação. Então, a maratona de Porto Alegre de setembro foi muito significativa, né? Porque Sim, o pessoal, eles fizeram no Instagram uma campanha pedindo para quem podia se inscrever como forma de contribuição. E eu não ia, até porque a gente estava com um exato, problema sério de aeroportos, porque eu já tinha feito, eu fiz a meia maratona já de exato, Poá. E a gente não conseguia ir, porque não tinha aeroporto e tudo isso. Mas eu me inscrevi esse ano, exatamente porque eles estavam pedindo para que as pessoas se exato. inscrevessem como uma forma de contribuição. E eu fiz a inscrição. Eu me lembro disso. Tinha o tênis comemorativo ali que tu podia comprar e 100% do valor seria doado. Isso foi muito legal. Mas, enfim, passada essa ideia da enchente, eu retomei a minha ideia. E, pô, agora eu vou fazer, então, a comunidade. Mas eu me conheço, assim, eu sou um pouco protelador, né? Pensei, eu preciso de alguém que me ajude. Eu não sei se eu dou conta sozinho. Daí encontrei, numa corrida em Porto Alegre, encontrei o Miguel. O Miguel é um treinador de educação física, é um maratonista casca grossa, um cara muito rápido na corrida. E ele é organizador de provas de corrida, ele é responsável técnico pelo Circuito dos Vales, que talvez seja o maior circuito do interior do Rio Grande do Sul. Eles têm 10 anos de expertise. É um circuito de corridas perfeito, assim, a nível de excelência a organização deles, e o Miguel é responsável técnico pelo circuito. Falei, Miguel, assim, eu tô com uma ideia, tu topa? Cara, quando eu falei, o olho dele fez assim, ó, explodiu, brilhou. Dani, vamos fazer. E a gente se reuniu então numa terça de manhã, na quinta-feira tinha Instagram, na quarta-feira seguinte já tinha o primeiro Vão pro Corre. Isso foi em dezembro de 24. Só que dezembro, o que que a gente tem que entender, né? É final de ano, tá todo mundo na loucura de final de ano, comércio aberto até tarde de noite, as empresas fazendo festas de final de ano, confraternização.
Pensei, cara, a gente vai ter muita concorrência desses eventos paralelos de dezembro, né? Falei, mas azar, a gente tem que largar. Temos que começar esse ano para ano que vem, quem sabe a coisa começar a pegar. E nós imaginávamos assim, ó, pô, o primeiro vamos para o Corre em dezembro, vai ter quantas pessoas? Ah, vai ter 15, 20, se der legal vai ter 30. O Miguel, mais otimista, ele falava em 50. Acontece que o primeiro vamos para o Corre largou numa cidade de interior pequena com 100 pessoas. Foi um Nossa. sucesso, foi um sucesso estrondoso. E nós nos olhamos Hum. assim, ó, que loucura, olha o que que nós criamos. E aí eu já larguei, pessoal, semana que vem vai ser temático e tem que vir fantasiado de Papai Noel. Semana seguinte fizemos o Vamos pro Corre de Natal e para nossa surpresa tinha 120, 130 pessoas, praticamente todo mundo com pelo menos com a touquinha, uma roupa vermelha, com pisca-pisca enrolado no corpo, né? E foi assim um sucesso estrondoso, assim, ó. Foi, olha, muito gratificante. O Vamos pro Corre já começou grande, já começou com um grande sucesso, já em dezembro de 2024. Muito bacana. E qual é a missão do Vamos Pro Corre? O que que acontece, né? Como eu já falei antes, o primeiro slogan do Vamos pro Corre é: o corre é para todos. O corre realmente é para todo mundo. Então a gente vai ter assim, ó, desde crianças, nós tivemos já crianças de 6, 7 anos participando da corrida e da caminhada. Nós temos pessoas de 60, 70 anos de idade que participam da caminhada e corredores de todos os níveis, né? A ideia é que todo mundo possa correr de forma segura, né? Então, assim, acho que a grande missão do Vamos Pro Corre é que democratizar a corrida e mostrar que a corrida não precisa ser necessariamente pesada, difícil, aquela coisa de ai, correr, aquele esforço. Não, ela pode ser alegre, ela pode ser leve, ela pode ser divertida, ela pode ser lúdica, porque a partir do momento em que tu corre com uma orelha de coelho, tu corre com pijama, com uma touquinha de Papai Noel, tu tá brincando na corrida, né? E calhou que veio também ali, acho que em final de 24, começo de 25, aquele grande censo do corredor brasileiro, mostrando que 80% dos corredores brasileiros jamais participaram de prova de corrida, né? Então isso nos mostrou que sim, tem uma grande massa de corredores que não está muito Sim. preocupado em vencer prova e pegar pódio, né? Que essa Sim, que é, bolha. por exemplo. Exato, a minha esposa é um exemplo, as minhas filhas são exemplos, vários amigos meus são exemplos. Nem todo mundo está afim de correr, de performar e se matar fazendo tiro, fazer ritmado. A pessoa só quer correr para fazer um esporte, para se sentir bem, para melhorar a condição física dela, né? Às vezes a pessoa só quer emagrecer, às vezes a pessoa só está lutando com a depressão, às vezes a pessoa só está lutando outras batalhas muito maiores do que pegar um pódio, né? Tem batalhas muito mais importantes e mais valiosas do que tu ganhar uma corrida, fazer o teu RP. Ganhar a corrida e fazer RP é maravilhoso, eu vivi isso por 10 anos. Mas tu correr por bem-estar, por saúde, por lazer, tem um valor assim que a gente sequer consegue dimensionar. Então essa talvez seja assim a grande missão do Vamos pro Corre. Você sabe que, com toda a experiência, eu comecei a correr em 99, então tem muito tempo que eu corro, muito tempo mesmo. A gente está falando, a gente está em 2026, a gente tem aí 27 anos que eu corro, né? Minhas filhas eram bem pequenas e eu comecei a correr para desafiar realmente uma história que eu tinha lido, que se eu corresse por 21 dias seguidos eu ia continuar correndo. Nessa época, Daniel, era assim: você ia numa corrida, você colocava um chip no tênis, amarrava no tênis, Sim, né? Aí você punha o número de peito e amarrava o chip e no final você tinha que devolver. Você chegava, você olhava assim, por metro quadrado, tinha 50 homens e menos 5 mulheres. Mais ou menos. exato, Hoje eu exato. estava lendo um estudo que 51% dos corredores, na maioria das provas, é do sexo feminino. Virou já, né? Esse ano virou. Mas Só para nessa te, época, para te dar uma estatística que no Vamos pro Corre é praticamente 2 para 1. 2 mulheres para um homem. Praticamente. É bem perto disso. Está entre 60% e 65% de mulheres para 35%, 40% de homens. É mais ou menos essa proporção no Vamos pro Corre. e as mulheres arrastam a família. Normalmente elas É começam e isso. arrastam a família. É isso. As mulheres são muito influentes. Levar filhos, levar amigas, né? E o que que acontece assim? Qual é o grande desafio de mulher? Isso a minha esposa me ensinou. A mulher não pode correr a qualquer hora, em qualquer lugar. Ela se limita. Ela não pode correr de noite. Ela não pode correr de madrugada. Ela não pode correr em determinados lugares.
Então, assim, a ideia do Vão Pro Corre foi criar um espaço seguro para as mulheres. A mulher, se quiser correr de roupa curta, ninguém vai mexer com ela. Se ela quiser correr de noite no Vão Pro Corre, ela está segura, porque ela está com um grupo. Então, nós criamos um espaço seguro para as mulheres que elas possam realmente correr de forma relaxada. Não vai escutar piadinha, não vai escutar buzinadinha, não vai ter motoqueiro seguindo, não vai ter esse tipo de coisa, porque ela está num ambiente seguro, porque o grupo, a comunidade cria um ambiente seguro para as mulheres. Faz muito sentido. A maioria dos meus treinos que eu faço é de madrugada, porque eu tenho que trabalhar, então, enfim, sábado eu consigo correr no parque, correr na USP, mas dia de semana, a maioria das vezes, tirando a sexta-feira, eu preciso correr muito cedo. Então, tipo, ontem eu tinha 32 quilômetros para fazer, eu tinha que começar muito cedo. Vou para esteira, tenho uma esteira em casa, Sim, uma esteira que eu sim. cuido dela com todo carinho e amor, ela é tratada, muito bem tratada, e eu corro na esteira, porque como eu vou correr de madrugada em algum lugar? Não tem jeito. Tu Então, ela entende que tá. tu ficou prisioneira, tu não tem a liberdade que qualquer homem teria de correr 32 na rua sem que nada aconteça com ele. A mulher não É, tem essa liberdade. Olha que então, coisa cruel. infelizmente tem. E não é só no Brasil. Eu vejo Não é isso só no também Brasil. fora. Eu e as minhas filhas, nós corremos e a gente chega no lugar, a primeira coisa que a gente pergunta é seguro correr? A que horas você vai correr? Normalmente, quando a gente está viajando, a gente tem muita programação. E as nossas corridas sempre são muito longas. Então, eu falo assim, Sim, eu queria começar umas 4h30, 5 horas da manhã, para terminar umas 6h30, mais ou menos, correr uns 20 quilômetros, das 4h30 às 6h30, e aí fazer as coisas. Então, faz assim, olha só o que eu já fiz. A gente foi para a Suíça, um lugar extremamente seguro. Perguntei lá, ele falou assim: olha, eu não iria além do lugar onde o hotel tem as suas câmeras de segurança. Então, isso significava mais ou menos um raio de 500 metros na frente do hotel. Eu olha ia e só. voltava. Eu fiz 28 quilômetros assim, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. 28 quilômetros, porque eu estava fazendo meio, estava na metade de um ciclo de maratona, nós estávamos fazendo o Sim, final de ano lá, era o que tinha. E era o depois que do tinha. outro, eles me falaram: olha, é melhor você fazer na esteira. E eu fiz 32 na esteira, dentro do Olha, hotel. olha que cruel isso, né? Que Então, injusto isso é com o as que você tem, mulheres. né? É injusto. É. É o que você tem. Mas voltando à história, né? Quando eu comecei a correr, era muito diferente do que é hoje, né? E assim, todo mundo falava, mas você corre? Que coisa maluca. E aí tinham algumas provas, né? Eu me lembro que a primeira prova que eu fiz foi uma Sim, prova da Nike, e um tempo depois, o Pão de Açúcar lançou as provas sim, dele, porque foi muito forte, um período, lançou as provas infantis, e depois a Track and Field veio com as provas de shoppings, que tem muito aqui em São Paulo, né? E sim. aí, quando as minhas filhas tinham mais ou menos uns 4 anos, tinha uns dois que elas tinham nascido. Quando elas tinham uns dois, eu comecei a correr. Tinha uns 4 anos, elas começaram a ir para as provas kids do Pão de Açúcar. E ali elas começaram. Com 4 anos, foram até uns 12 anos. Com 10, uma das minhas filhas já começou a me acompanhar em prova maior. Ela já era da equipe de natação do Pinheiros, já treinava muito, já estava preparada, já tinha acompanhamento de médica de esporte, tudo isso. Então começou a me acompanhar nas provas. E aí cresceram correndo. Uma parou um período, na pandemia voltou, e agora a gente corre. Meu marido começou a correr, se rendeu a tudo isso, começou a correr Que também. Então legal. hoje somos 4 correndo. Mas é muito interessante nós assistirmos o que virou a corrida de rua, né? Assim, não tem nem como comparar o que era lá no tempo em que eu comecei, a dificuldade toda, até nível Sim, de evolução tecnológica, sabe? E o que é sim. hoje, né? E o que eu vejo com muito bons olhos, porque isso proporciona qualidade de vida, bem-estar, Total. um volume muito grande de pessoas, transformando um conceito, uma percepção sobre autocuidado, né, Daniel? Total. Eu acho que tem vários fatores aí, né? Um deles, talvez a pandemia nos prendeu muito, a gente ficou muito na tecnologia. A corrida é tu voltar para a rua, tu voltar para a natureza e tu voltar a conviver com pessoas, né? Tem esse aspecto. Tem o aspecto dela ser muito simples, de tu não precisar gastar dinheiro para correr. Na real, tu pode gastar dinheiro para correr, mas tu não precisa. Eu canso de postar, eu adoro fazer story com meu tênis de R$ 199, meu calção de 39 e minha meia de 19 pila. Então, assim, com 300 pila, equipamento completo. Não precisa muito para correr. Acho que isso é um grande fator. E tem um fator, assim, que aí eu vou ter que viajar um pouco mais, Kátia, se tu me permite, né? Por O, favor. o que,
a gente está falando de dopamina, né? Hoje a dopamina é uma coisa muito barata, muito fácil de tu conseguir. Tu fica ali no Instagram rolando, é dopamina, dopamina, dopamina. Para comer comida porcaria, dopamina, dopamina, dopamina. A gente tem muita recompensa sem ter esforço. E aí o ser humano a vida inteira foi forjado a partir de esforço para depois ter a recompensa. Eu acho que a corrida é um pouco a volta para esse primitivo, de ter que. Porque durante a corrida tu não tem lá grande prazer, é um esforço. Só que a recompensa que vem depois, ela é muito forte. Então, se tu correr de manhã 40 minutos, tu vai ter 23 horas do teu dia de muita recompensa. Então, acho que essa volta, assim, a esse primitivo, tu ter um esforço e tu ter uma recompensa duradoura depois, né? Ao contrário de umas dopaminas baratas que elas te obrigam o tempo todo a estar buscando de novo, né? Come um docinho, come um docinho, come um docinho, come um docinho, rola o Instagram, rola o Instagram, rola o Instagram. Tu fica meio que viciado naquela dopamina barata, só que ela não te satisfaz, ela te pede mais. A corrida é o contrário, ela te exige um esforço que vai te gerar uma dopamina real e duradoura. Eu acho que tem um pouco esse lance, assim. Eu não sou cientista, tá? Eu tô, assim, viajando um pouco do que eu observo comigo, né? Concordo com você e vou te dizer mais. Nesses processos de maratonas, em determinado momento eu estava me preparando para ir para uma maratona e comentei com você que nesse período uma das minhas filhas acabou recebendo a oportunidade de fazer uma pós na Itália e os nossos planos mudaram. Estava pronta para viajar em outubro e de repente minha filha em novembro embarcava para a Itália e a gente decidiu que a gente ia passar ali 45 dias na Europa no final do ano, deixar uma outra filha 60 dias, enfim, os gastos eram outros, as questões eram Sim, outras e a gente precisou escolher. Eram prioridades. E quais eram as prioridades naquele período? Né? A prioridade era estar com ela e também aproveitar esse período que ela estava lá para viver um outro conceito de vida, entender o que era a vida na Itália, e que é uma coisa que fantástico. a gente é apaixonado e tudo mais. E aí eu precisei realmente escolher. Vou para a maratona, porque é um gasto significativo entre ir, voltar, hospedagem, tudo isso. Minha filha também ia fazer, ou reservamos esse dinheiro e usamos todos no final do ano como parte, lógico, do que a gente investiria nas nossas férias. E foi uma decisão super difícil e sofrida para mim, porque eu tinha já me comprometido com esse objetivo e eu sou uma pessoa que, quando me comprometo com uma coisa, eu levo até o final, eu sou de palavra, eu sou muito regrada com relação a isso. E a gente tem um projeto de construção de sonhos que a quase todos os anos a gente faz com um grupo e cada um coloca o seu objetivo. O meu objetivo era concluir essa maratona em outubro. E aí eu comecei a me questionar muito, sabe, Daniel, meu, o que, que eu faço, o que, que eu faço? E eu comecei a olhar, ler o ambiente ali e falar, espera, né, qual é o impacto se eu escolher a maratona para resolver uma questão minha? Qual vai ser o impacto junto às minhas filhas, junto ao meu marido, enfim, tem um desejo coletivo da família, né? E aí eu entendi que fazia muito sentido a gente passar o final de ano lá, passar essas férias mais prolongadas lá, não trabalhar por esses 60 dias, tudo isso Sim, implicava em guardar valores e tal, e rever esse meu conceito sobre a maratona de Amsterdã que eu tinha me comprometido a fazer. E aí eu falei, bom, a minha meta é cumprir os 42 quilômetros de uma maratona. Pode não ser em Amsterdã, mas vai ser. Então eu vai fiz o ser. ciclo, eu vou cumprir, mas eu não vou cumprir em Amsterdã, vou cumprir em São Paulo. Fui olhar, não tinha nenhuma prova em São Paulo que coubesse 42 quilômetros. Falei, bom, temos um Ibirapuera. Organizei com o meu técnico, marcamos lá, tal dia, uma quinta-feira, 5 horas da manhã o parque abre, é um lugar seguro para correr antes de amanhecer, porque o parque é totalmente Sim. fechado, com segurança e tudo. 5 horas da manhã eu estava lá, com algumas amigas que fazem parte da equipe que eu também faço parte, me dando apoio, minha médica do esporte começando o treino comigo, a corrida comigo, e eu fiz os 42 quilômetros dentro do Virapuera. Olha só. E me gerou muita reflexão sobre esse percurso, sabe, Daniel? Até então, eu falava, na hora, a corrida não dá prazer, mas depois é muito gostoso esse bem-estar, essa Muito. sensação, né? O longo depois te dá nossa, uma saciedade, assim, uma Sim, coisa muito boa. sim. Mas nesse dia, eu passei a pensar muito nessa jornada que eu estava vivendo ali. Por que eu tinha escolhido estar ali? E, assim, cada quilômetro que eu vivi dentro do Ibirapuera, rodando os 5 quilômetros que viraram até dar os 42, eu refleti muito o quanto também era apaixonante a jornada. E eu comecei Exato. a ressignificar a jornada sabe, da Total. maratona e a jornada de cada ciclo, porque a verdade, eu estava fazendo uma soma agora.
esse ciclo de maratona eu vou fechar em 1.100 quilômetros, mais ou menos. Quer dizer, a gente corre 1.100 para correr 42. E toda essa jornada dos 1.100 quilômetros ficam aonde, né? E aí eu comecei a refletir muito sobre isso. Isso acabou virando um projeto meu no mundo corporativo. Hoje eu tenho um projeto que se chama Maratonando, né? E olhando para o valor da jornada da nossa vida. E me fez realmente sabe assim, me promoveu uma ressignificação sobre as nossas jornadas. Não só da corrida, mas o propósito de estar nesse momento aqui, sem desejar que acabe para o pódio chegar ou para a linha de chegada chegar, mas o prazer de viver o momento, a Total. experiência do momento. Né? Então, tem esse lado também. Quando vocês estão ali correndo os 6 quilômetros, caminhando os 4 quilômetros, enfim, existe um momento, a experiência de cada um de pijama, de cada um dando risada, de cada um trocando uma conversa, contando. E as pessoas já começam a esperar essa experiência para a próxima semana, porque tem algo de diferente, afinal de contas, né? O Sim. ser humano, ele deseja pertencer a um grupo, a uma comunidade, ele deseja se sentir parte, e isso gera um sentimento de bem-estar, de prazer, que nada vai conseguir promover algo semelhante. Só quem vive entende, né, Daniel? Só quem vive e é extremamente gratificante e é isso, é buscar realmente uma qualidade, um bem-estar, né? Tem esse lance de comprometimento, sim, que é o que te dá assim uma força mental que é acima da média, né?